proferir o seu discurso, passamos a palavra à doutora honoris causa Marilena de Souza Chauí. Acho que sim. Obrigada. Magnífica senhora reitora, senhor vice-reitor, senhor diretor, colegas, amigos, estudantes, companheiros e companheiras. É muito difícil falar depois do Homero. Por um lado, ele resgata a ideia de que a minha vida não foi em vão nem inútil, mas, por outro lado, deu a ela e ao meu trabalho uma grandeza que certamente eles não têm e que eu gostaria que tivessem, é claro. Eu quero iniciar as minhas palavras recordando as palavras finais de Rilke nas elegias de Duino. Ele diz: e nós, com a felicidade, que em nosso pensamento é como uma ascensão, temos uma emoção vizinha do espanto, que nos agarra quando uma coisa feliz desce sobre nós. Nesses tempos tão tristes e sombrios, eu vivo hoje um dia de felicidade que caiu sobre mim. Nos dias de hoje, a filosofia é considerada uma profissão, entre outras. Não é assim que eu a considero. Eu considero a filosofia um modo de vida. Penso que o meu entusiasmo pela filosofia nasceu muito cedo. Nasceu, primeiro, de um livro de etimologias que minha mãe possuía e no qual eu descobria, com espanto, que as palavras tinham uma história e um sentido. E depois, esse gosto que as palavras tinham me trazido reapareceu quando o professor João Villa-Lobos ministrou a uma classe de adolescentes de 16 anos um curso de lógica, em que, na primeira aula, sem qualquer aviso prévio, ele expôs o conflito entre Parmênides e Heráclito, e, na segunda aula, a diferença entre a argumentação de Zenão e a de Górgias. Eu fiquei boquiaberta e deslumbrada com o fato de que o pensamento era capaz de pensar sobre si mesmo e de que a linguagem podia falar de si mesma, que perceber e conhecer talvez não fossem o mesmo. O mundo se tornava de uma só vez estranho, paradoxal, espantoso. E a descoberta da racionalidade como um problema parecia abrir um universo ilimitado no espaço e no tempo. Por causa dessas duas lembranças, eu não posso considerar a filosofia uma profissão, entre outras. Eu penso que quem busca a filosofia como forma de expressão do seu pensamento, dos seus sentimentos, dos seus desejos, das suas ações, decidiu-se por um modo de vida que é um certo modo de interrogação, uma certa relação com a verdade, com a liberdade, com a justiça e com a felicidade. É uma decisão existencial, como aparece com tanta clareza nas primeiras linhas
do Tratado da Emenda do Intelecto de Spinoza, quando o meditante justamente parte em busca do significado da sua experiência existencial. É uma decisão de vida. Essa decisão, eu penso, não é possível a menos que nós aceitemos aquilo que Merleau-Ponty chamou de a nossa vida meditante, em busca de uma razão alargada, capaz de alcançar o que a excede, o que está abaixo, o que está acima dela própria. Essa decisão, eu penso, não é possível se nós não admitirmos, com Spinoza, que pensar é a virtude própria da mente humana, a sua excelência. O desejo de viver uma existência filosófica significa aceitarmos ser testemunhas da nossa desordem interior, admitindo que as questões são interiores à nossa vida e à nossa história, e que elas tecem o nosso pensamento e a nossa ação. Significa também uma relação com o outro, na forma do diálogo e, portanto, como um encontro generoso, mas também como um combate sem trégua. Encontro generoso, porque no diálogo nós somos libertados de nós mesmos, descobrimos as nossas palavras e as nossas ideias, graças à palavra e ao pensamento de outrem. Que não nos ameaça, sem nos levar, e sim nos leva para longe de nós mesmos, para que possamos retornar a nós mesmos. Mas também um combate sem trégua, porque, como explica Spinoza, embora nada seja mais alegre e potente do que a amizade e a concórdia, os seres humanos são mutáveis. Nós somos passionais e naturalmente inimigos. Excitamos discórdias e sedições sob a aparência de justiça e equidade. Por isso, diz Spinoza, precisamos evitar os favores que nos escravizarão a um outro. E somente os que são livres podem ser gratos uns aos outros, experimentando em sua companhia o aumento da sua força de alma, isto é, a generosidade e a liberdade. Muito obrigada. Foi sob o signo da crítica da ditadura e do autoritarismo e da ideologia da segurança nacional que, durante os anos 70, eu comecei o meu trabalho pedagógico e compreendi o sentido liberador da docência e da pesquisa. Eu descobri, com crescente convicção, que a relação do professor com o aluno não é uma relação de diálogo no sentido originário de palavra dividida e compartilhada entre iguais. A relação professor-aluno é uma relação de assimetria. Eu compreendi a docência como um trabalho no sentido próprio desse conceito, isto é, como um movimento para superar o dado, portanto, para superar a assimetria, afirmando a condição do aluno para que ele possa negá-la e transformar-se em professor. A simetria é o final e não o início do processo, quando então o diálogo se torna verdadeiro. Foi somente assim que compreendi uma passagem de Merleau-Ponty na Fenomenologia da Percepção, ao se referir ao verdadeiro ato de ensinar. Diz ele, o verdadeiro professor não é aquele que diz ao aluno, faça como eu, sim aquele que lhe diz, faça comigo. Compreendi, então, que o diálogo não se realiza entre o professor e o aluno, mas entre o aluno e o saber, que o acolhe, repele, ameaça e convida.
É com o saber que os estudantes dialogam, graças à mediação do professor. E por isso, eles poderão, ao final do percurso, dialogar com o antigo professor, que agora é o seu pai. Eis porque eu estou convencida de que o ensino é formador quando ele não é a transmissão de um saber do qual nós seríamos os senhores. Nem é uma relação entre aquele que sabe com aquele que não sabe, mas uma relação assimétrica entre aquele cuja tarefa é manter vazio o lugar do saber e aquele cujo desejo é buscar esse lugar. Existe ensino quando o professor não se interpõe entre o aluno e o saber. E quando o estudante se torna capaz de uma busca tal que, ao seu término, ele também queira que o lugar do saber permaneça vazio. Existe docência quando o estudante também se tornou professor, porque o professor não é senão o signo de uma busca infinita aberta a todos. Essa concepção da docência foi o pilar sobre o qual eu também procurei assentar o meu trabalho como orientadora de pesquisas, na pós-graduação, na aceitação do risco de uma busca sem modelos e de que o que singulariza a filosofia é a pergunta: o que é pensar? Sem que isso signifique que a filosofia esteja circunscrita ao campo do conhecimento como relação entre sujeito e objeto, isto é, como um campo de representações, nem como determinação de uma origem completamente determinada que as operações do pensamento dominariam e controlariam. A interrogação, o que é pensar, nasce de relações inscritas no nosso corpo, abrindo-nos aos outros e às coisas, ao mesmo tempo em que se imprimem nele. Ela surge de relações criadas por nós em virtude da nossa implicação numa cultura e, para além, numa história da humanidade. Foi durante os anos de terror de Estado, durante esses terríveis anos 60 e 70, que eu escrevi o meu doutorado e a minha livre-docência sobre Spinoza, encontrando em sua obra um pensamento que interroga o seu contrário, que vai até o fundo mais profundo da origem do medo e dos seus efeitos, a superstição, a tirania e a servidão, cujas contradições exigem o trabalho da interrogação que se abre para a verdade e para a liberdade, porque nasce do desejo de verdade e de liberdade. Esse desejo levou-me a interrogar a condição em que vivíamos, recolocando a pergunta feita por La Boétie séculos antes. Se, indaga La Boétie, o tirano, como qualquer outro humano, possui 2 olhos, 2 ouvidos, 2 mãos e 2 pés, de onde lhe vêm os 1000 olhos, os 1000 ouvidos com que nos espiona, as 1000 mãos com que nos estrangula, os 1000 pés com que nos esmaga? E a resposta é terrível. Somos nós quem lhe damos nossos olhos, nossos ouvidos, nossas mãos, os nossos pés, os nossos filhos, a nossa honra e a nossa vida, para que ele nos destrua. E por que o fazemos? Porque cada um de nós, do seu lugar, como o tirano, aspira a servir para ser servido. E a servidão é voluntária, porque ela é, afinal, desejo de dominação. A filosofia, como diálogo e combate à servidão voluntária, foi algo cujo sentido eu aprendi no correr daqueles anos terríveis, descobrindo o sentido do político como lógica do poder e não como relação de força,
e o sentido da democracia como conflito legítimo, indeterminação e criação temporal, isto é, como invenção histórica e criação de direitos, e como recusa da identidade entre o saber, a lei e o poder. Datam também, daqueles anos terríveis, meus primeiros esforços para compreender as lutas populares, buscando na história do movimento operário e dos movimentos sociais, em suas formas de consciência, em sua autoformação e autonomia, o lugar de onde o novo poderia efetivamente surgir. Sob o signo da história, pude compreender que o autoritarismo estrutura a sociedade brasileira, na qual vigora a violência, sob formas invisíveis e impalpáveis, indo do machismo ao racismo, do preconceito de classe aos preconceitos sexuais, naturalizando exclusões e desigualdades e escondendo, sob a divisão imaginária do verde-amarelismo, as divisões sociais e as injustiças. A história mostrou-me como pesa sobre a nossa vida intelectual e social a herança da tradição ibérica, hierárquica e autoritária, na qual os letrados se distribuíam em três campos, na formulação do poder, como teólogos e juristas, no exercício do poder, como membros da vasta burocracia estatal e da hierarquia universitária, e no usufruto dos favores do poder, com bacharéis e poetas de prestígio. No Brasil, essa tradição combinou-se, de um lado, com a percepção da cultura como ornamento e signo de superioridade, reforçando o mandonismo e o autoritarismo, e, de outro lado, como instrumento de ascensão social, reforçando desigualdades e exclusões. Em suma, o letrado como ideólogo ou intelectual orgânico da classe dominante e como detentor de poderes no interior da burocracia estatal. Com as transformações econômicas e sociais do Brasil e, posteriormente, com a implantação da indústria e o modelo fordista, surge o intelectual ligado à gerência científica. Por outro lado, com o surgimento das universidades e das investigações científicas, e pela publicidade, a figura tradicional do letrado recebeu um acréscimo, o dos especialistas, e tornou-se o portador do discurso competente, segundo o qual aqueles que possuem determinados conhecimentos têm o direito natural de mandar e comandar os demais em todas as esferas da vida social, de sorte que a divisão social das classes é sobredeterminada pela divisão entre os especialistas competentes que mandam e os demais incompetentes, que executam ordens ou aceitam os efeitos das ações dos especialistas. Era essa a figura do intelectual brasileiro, como letrado de prestígio, como burocrata estatal, como vanguarda política e como especialista competente, que me levava, já naqueles anos, a indagar se nós seríamos capazes de perceber os novos sujeitos sociais e políticos que surgiriam, se nós seríamos capazes de ouvir o discurso do social, sem substituí-lo pelo discurso competente sobre a sociedade e sobre a política. Não por acaso, a figura do letrado especialista brasileiro deslocou-se para os meios de comunicação de massa, que, como a figura anterior do intelectual, agora com a figura do formador de opinião, impedem a instituição da esfera da opinião pública, impondo a todos as suas próprias opiniões. Por isso, a luta contra o que eu chamo a ideologia da competência levou-me a compreender
que pode haver uma relação hipócrita entre a filosofia e a política. Quando a filosofia julga possuir as chaves da política, enquanto a política julga poder definir os princípios da filosofia. Ou seja, uma disputa entre elas pela posse das chaves do reino, dando as costas ao pensamento e à democracia. A decisão filosófica e política guiou-me desde os anos 70 na luta contra a destruição da universidade pública e laica. O primeiro momento da destruição da nossa universidade, ainda sob a ditadura, deu-se com a imposição da universidade funcional dos anos 70. E eu acho importante eu poder fazer essa referência neste espaço. Porque nós sabemos que Darcy Ribeiro inventou uma nova universidade. Ele inventou uma nova possibilidade do desenvolvimento do saber, do desenvolvimento da ação, da mudança na cultura, na mentalidade e na política. E por isso, eu acho que nesta sala, a qual, não por acaso, é um lugar onde se beija, né? Eu acho que vale a pena lembrar o que foi feito contra a obra de Darcy Ribeiro. Não é? O primeiro momento dessa destruição, ainda sob a ditadura, foi a imposição da universidade funcional, oferecida à classe média para compensá-la pelo apoio ao regime, oferecendo-lhe a esperança de rápida ascensão social por meio de diplomas universitários. Foi a universidade da massificação e do adestramento rápido de quadros para o mercado das empresas multinacionais aqui instaladas com o chamado milagre econômico. O segundo momento foi o que eu chamo a Universidade de Resultados, dos anos 80, gestada anteriormente, mas trazendo agora duas novidades. Em primeiro lugar, a expansão para o ensino superior da presença crescente das escolas privadas, encarregadas de continuar alimentando o sonho de ascensão social da classe média. E, em segundo lugar, a introdução da ideia de parceria entre a universidade pública e as empresas privadas. Este segundo aspecto foi decisivo na medida em que as empresas não só deveriam assegurar o emprego futuro aos profissionais universitários e estágios remunerados aos estudantes, como ainda financiar pesquisas diretamente ligadas aos seus interesses. A partir dos anos 90, sob os efeitos do neoliberalismo, deu-se a nova etapa, esta na qual nós vivemos, o que eu chamo de a universidade operacional. Com ela desaparece a universidade como uma instituição social destinada à formação e à pesquisa, surgindo em seu lugar uma organização social duplamente privatizada. De um lado, porque a serviço das empresas privadas e guiada pela lógica do mercado. De outro, porque o seu modelo é a empresa privada, levando-a a viver uma vida puramente endógena, voltada para si mesma como aparelho burocrático de gestão, fragmentada internamente e fragmentando a docência e a pesquisa. Essa universidade introduziu a ideia fantasmagórica da produtividade acadêmica, avaliada segundo critérios quantitativos e das necessidades do mercado. Essa imagem da produção universitária tem sido uma das causas da sua degradação interna e da sua desmoralização externa, pois é uma universidade que despreza o pensamento e o ensino. Nós vivemos hoje, no Brasil, um momento triste e sombrio. Se eu fiz uma passagem tão longa pelos anos 60 e 70, não foi por acaso. Aqueles, como nós, que estivemos sob a ditadura e o terror de Estado e lutamos pela República Democrática, não poderíamos imaginar a facilidade e a velocidade
do retorno à superfície do fundo autoritário e conservador da sociedade brasileira e o risco do reaparecimento do terror de Estado. Nós vivemos hoje um momento de desinstitucionalização da República e de destruição de conquistas democráticas. O neoliberalismo escancarado na política e na ideologia, marcado pelo encolhimento do espaço público dos direitos e pelo alargamento do espaço privado dos interesses de mercado e pela presença desavergonhada de todas as formas de preconceito étnicos, religiosos, de gênero, sociais, atinge a universidade pública sob a forma da universidade operacional. A isto, acrescentemos a violência policial, que hoje se abate contra professores, estudantes, funcionários, direções universitárias. Os casos de várias das nossas universidades, como foi o caso de Santa Catarina e o caso de Minas Gerais, para mencionar só duas delas, anunciaram a presença, ainda difusa, mas reconhecível, do risco do retorno do terror de Estado como via brasileira para a concretização da política neoliberal. Penso que nós, que ontem lutamos pela justiça e pela liberdade, e lutamos pela universidade pública, laica, gratuita e democrática, sabemos hoje que precisaremos voltar ao combate e jamais esmorecer na busca da universidade como uma instituição social, isto é, como uma ação social, uma prática social fundada no reconhecimento público da sua legitimidade e das suas atribuições, num princípio de diferenciação que lhe confere autonomia perante as outras instituições sociais e estruturada por ordenamentos, regras, normas e valores de reconhecimento e legitimidade internos a ela. A legitimidade da universidade moderna fundou-se na conquista da ideia da autonomia do saber em face da religião e do Estado. Portanto, da ideia de um conhecimento guiado pela sua lógica própria, por necessidades imanentes a ele, tanto do ponto de vista da sua invenção ou descoberta, como da sua transmissão. Merleau-Ponty escreveu certa vez que toda a gente gosta que o filósofo seja um revoltado. A revolta agrada, porque é sempre bom ouvir que as coisas como vão muito mal. Dito e ouvido isto, a má consciência se acalma, o silêncio se faz, e toda a gente satisfeita volta para casa e para os seus afazeres. No entanto, eu quero aqui fazer minhas as palavras de Merleau-Ponty quando ele escreve: o mal não é criado por nós, nem pelos outros. Ele nasce do tecido que fiamos entre nós e que nos sufoca. Que nova gente, suficientemente dura, será suficientemente paciente para refazê-lo de verdade? A conclusão não é a revolta, é a virtude, sem qualquer resignação. Um leitor dos primeiros parágrafos do Tratado da Emenda do Intelecto de Spinoza há de se surpreender que eu tivesse aceitado a honra que hoje me fazem. Com efeito, na abertura do tratado, Spinoza afirma que nós nos perdemos de nós próprios e dos outros quando nós consideramos um bem supremo, entre outras coisas, as honras. Todavia, o leitor paciente chegará a alguns parágrafos seguintes, quando o filósofo também afirma que as honras são boas quando as desejamos com moderação. Desejada com moderação, a honra é uma paixão alegre, que fortalece a nossa potência de existir e agir. Uma alegria que aumenta quando sabemos quem nos honra. Eu gostaria aqui de fazer
2 menções aos motivos de aceitar essa honra. Nós temos uma reitora, nós tivemos uma cantora e vocês têm uma honoris causa. Num ensaio belíssimo, o historiador Moses Finley intitula esse ensaio de O Silêncio das Romanas. E ele conta que, das mulheres de Roma, nós não sabemos nada. Tudo que nós sabemos delas é que elas não tinham nome próprio. O nome das mulheres era o nome do pai, com a letra A. Livius, Lívia. Marius, Maria. Elas não tinham nome próprio. E delas, tudo o que nós sabemos está nas lápides dos seus túmulos, onde está escrito: fulana era uma mãe devotada, uma esposa respeitada, cosia muito bem, bordava muito bem, era uma excelente tecelã. Aqui fica a nossa saudade. Isso é tudo o que nós sabemos das mulheres de Roma. Só há o silêncio. Também num ensaio maravilhoso, escrito no final dos anos 20 por Virginia Woolf, ela diz o seguinte: imaginemos que Shakespeare tivesse uma irmã e que a irmã dele fosse tão talentosa ou até mais talentosa do que ele. E enquanto ele estava podendo ir para Londres para escrever os seus poemas e as suas peças, ela estava condenada a ficar no vilarejo para se casar, cuidar da casa e ter filhos. E ela decidiu fugir. Então, a irmã de Shakespeare foge para Londres. Ela escreve peças que ninguém encena. Ela escreve poemas que ninguém publica. E numa noite de inverno, encolhida em trapos, no chão, no meio da rua, em silêncio, morreu a irmã de Shakespeare. E Virginia Woolf nos convida a sermos todas as irmãs de Shakespeare, que publicarão as suas obras, que falarão os seus poemas, as suas peças, os seus trabalhos, porque a nossa luta, diz ela, a nossa luta pela irmã de Shakespeare é uma luta que vale a pena e que deve ser lutada. Esse é o primeiro motivo de eu aceitar a honra que me fizeram, em nome das irmãs de Shakespeare. O segundo motivo é, no discurso da servidão voluntária, La Boétie afirma que, quando bandidos se reúnem, o que você tem é conspiração e não companhia. Né? Temendo uns aos outros, né? Os bandidos não são amigos. Os bandidos são cúmplices. Conspiradores, comparsas e cúmplices. Longe da bandidagem, muito longe da bandidagem, oposta a ela, floresce a amizade. A amizade, diz o La Boétie, é uma coisa santa, é uma coisa sagrada, porque ela nasce do que há de melhor em nós. Quando nós nos reconhecemos livres e iguais no bem-querer e no bem-fazer. E, numa das mais belas passagens da Ética a Nicômaco, Aristóteles escreve que nós, os humanos, somos seres finitos, carentes, mortais, mas que nós desejaríamos imitar, no sentido aristotélico
da mimesis, nós desejaríamos imitar o divino. Porque um Deus é autossuficiente. Um Deus é eterno e autossuficiente. E Aristóteles vai dizer, nós temos uma maneira de imitar o divino. Nós, finitos e carentes, podemos imitar a autossuficiência e a perenidade do divino por meio da amizade. Ele diz, é a amizade que nos aproxima do divino. O bem-querer entre os amigos, o partilhar e o compartilhar com eles a nossa vida, o desejar a cada um o que se deseja para si, a ajuda recíproca e desinteressada, conferem a cada um, e a unidade formada pelos amigos, a mais perfeita figura humana da autossuficiência, da autonomia, da liberdade e da felicidade que pareceriam reservados apenas ao divino. Por isso, eu quero agradecer aos amigos que hoje me concederam essa grande honra, dizendo-lhes com Spinoza que somente os que são livres possuem a fortaleza de ânimo, a generosidade e por isso são gratos uns aos outros, ligando-se pelos laços da amizade. Muito obrigada, minhas amigas, meus amigos.